Como previsto, a Selic agora está em 14,75%, é a maior taxa em 19 anos e contando, porque ontem o Banco Central não deu sinal. Tudo bem, não deu sinal de que vai aumentar, mas também não deu sinal de que vai diminuir. Conta pra gente aí, Jô, bom dia pra você. Saiu a fumacinha, né, Saiu. Megali, que a gente Massa estava roxa. Massa esperando aí roxa. do Banco Central. Pois é, bom dia para você, para Carla, bom dia para Sheila, Bom dia, Ju. bom dia aí para os nossos ouvintes. Pois é, a maior taxa de juros em quase 20 anos, com um patamar agora de 14,75% da Selic, que é a taxa referência. É a partir daí que começam a se colocar as outras taxas do setor financeiro. Então, o que você já tem nesse momento é um crédito mais caro. As pessoas estão com maior dificuldade de tomar crédito, de consumir, de pagar dívidas. Então, é ainda aí nessa direção de tentar esfriar o consumo, a economia e com isso puxar a inflação para baixo. Esse aumento ontem do Banco Central para 14,75 tem duas coincidências, digamos assim. O maior patamar de juros desde 2006 é também o ano em que quem presidia o Brasil era o presidente Lula, também em 2006. E a taxa em 2006 também chegou a 14,75, mas com uma diferença. Naquele momento, os juros estavam baixando e agora estão subindo. Então, um processo diferente só em termos de curiosidade, aí, comparando o momento que estamos vivendo com 2006. O aumento de ontem, a maior parte das previsões apontava para esse aumento de meio ponto, mas não era uma unanimidade. Tinha ainda muita incerteza em relação a se podia ser um pouco mais, um pouco menos, e em relação à questão se o Banco Central ia sinalizar os próximos passos, essa era uma outra dúvida, porque o Banco Central vinha nas últimas 4 reuniões sinalizando o que faria para frente. E dessa vez não, realmente ele não se comprometeu com os próximos passos, mas nesse momento a leitura é que tem sinais fortes aqui de que o Banco Central está disposto a encerrar o ciclo de alta de juros. Então, esse pode ter sido o último aumento de juros do ano. Por quê? Ele coloca que os juros já subiram muito, então é um patamar de juros que já tem um potencial, obviamente, importante de esfriar a economia e puxar a inflação para baixo. Ele coloca aqui outros detalhes aqui, por exemplo, antes ele falava que havia um desequilíbrio entre pressões da inflação para cima e para baixo. Tinha mais coisa puxando a inflação para cima do que para baixo. Agora, ele escreve aqui no comunicado que as pressões estão equilibradas. Então, houve aqui uma leitura e outros termos aqui que eles vão usando aqui dentro da linguagem banco centralês, de que tem ainda nesse momento aí talvez uma tendência de parar, pelo menos, de subir a taxa de juros. E por que o juro pode parar de subir? Porque tinha previsões há pouco tempo, né, de ultrapassar 15%, tinham previsões de juros mais altos até no Brasil. Mas essa guerra comercial toda, que o Banco Central fala que traz muita incerteza e que por isso ele não quer se comprometer, no fundo, essa guerra comercial está ajudando o Banco Central a puxar a inflação para baixo. Se, por um lado, essa guerra comercial deve trazer mais inflação para os Estados Unidos, ela traz menos inflação para o mundo. Então, o dólar está em queda, os preços das matérias-primas estão em queda também, petróleo, minério, alimentos. Então, a gente tem uma perspectiva de piora do crescimento global e isso jogando os preços para baixo. Então, a guerra comercial ela acaba trazendo esse aspecto positivo para a gente, que é puxar a inflação para baixo. Fora a enxurrada de produtos chineses, estão sobrando produtos chineses no mundo e está chegando muito produto chinês aqui no Brasil. Os dados já estão mostrando isso. Então é uma oferta maior de produtos mais baratos, ajudando a puxar a inflação do país aqui para baixo. Então podemos pode ter sido o último aumento de juros e podemos, inclusive, ter corte de juros ainda esse ano, diante desse cenário.
Vamos ver se vai ter realmente no final do ano ou no começo do ano que vem, mas se abrir uma perspectiva um pouco mais favorável para esse trabalho de reduzir a inflação e a pressão aí no bolso dos brasileiros. Agora, vamos combinar, gente, que juro de 14,75 é o maior juro do mundo. Se descontar a inflação, que está aí em torno de 5 e poucos por cento, você tem um juro que inviabiliza o funcionamento da economia. Se você pensar que empresa que se financia com um juro tão alto desse, e a dívida pública do Brasil, que já é enorme, muito acima da média de qualquer país emergente, com um juro desse, ela se torna explosiva. Então, é preciso também que o governo entenda que precisa controlar gasto público. Sem uma reforma para valer no nível de crescimento do gasto público, a gente vai entrando nesse redemoinho que vai jogando a economia para baixo, como já vimos ao longo de toda a história da economia brasileira, pessoal. Muito bem.